Olá, meus amigos, meus irmãos. Mais uma vez que nós vamos nos reunir para fazermos a nossa reflexão semanal. Vamos pedir a Jesus para que Ele seja conosco, nos abençoando, nos protegendo e nos iluminando a mente, para que possamos, da melhor forma possível, absorver os ensinamentos da historinha de hoje, que fala sobre a maledicência. Tem o título A Meada, é um texto de Irmão X. Ele é um pouquinho longo, mas eu não quis suprimir nada porque ele é muito interessante e é muito importante para a nossa reflexão. O título é A Meada, que a meada quer dizer trama, quer dizer confusão, Então trata-se da maledicência. Então diz assim: a conversação entre as duas jovens senhoras se desenvolvia no ônibus. Você não pode imaginar o meu amor por ele. Não concordo com você. Você não me entende. Mas, Dulce, você chega a querer o Dionísio tanto quanto ao marido. Não consigo passar sem os dois. Meu Deus, isso é coisa de casal sem filhos. É possível. Você acha isso estranho, inadmissível? Acho natural. Você está muito apegada, não é justo. Sei que você não me compreende, simplesmente não concordo. Mas, Dionísio, isso é uma psicose. Dona Dulce e a amiga, no entanto, ignoravam que Dona Lequinha, a vizinha, sentara-se perto e estava de ouvidos, sem perder nenhuma palavra. Na parada, cada uma volveu ao seu lar, mas Dona Lequinha, ao chegar em casa, começou a fantasiar. Bem que eu notara Dona Dulce acompanhada por um moço ao tomar o elétrico. Aliás, pessoa cativante. Recordava-lhe as palavras derradeiras. Vá tranquila, amanhã telefonarei. Cabeça quente, procurando novidades no ar, aguardou o esposo, que era colega de serviço do marido de Dona Dulce. E a sós com ele, para o jantar, surgiu um novo diálogo. Você não imagina o que eu vi hoje. Diga, mulher. Dona Dulce, calcule você. Dona Dulce, que sempre nos pareceu uma santa, está de aventuras. O quê? Vi com os meus olhos. Um rapagão seguia mostrando gestos apaixonados. E por fim, no ônibus, ela própria se confessou a Dona Cecília. Chegou a dizer que não consegue viver sem o marido e sem o outro. Isso é uma calamidade. Ah, mas isso não vai ficar assim não. Júlia, meu colega, vai saber. A conversa transitou através de comentários suspeitos e no outro dia pela manhã, na oficina, o amigo ouve do amigo o desabafo em tom sigiloso. Júlio, você me entende. Somos companheiros e não posso enganá-lo. O que vou dizer representa um sacrifício para mim, mas falo para o seu bem. Seu nome é limpo demais para ser desrespeitado. Não posso ficar calado por mais tempo. Sua mulher. E o esposo escutou a denúncia longamente cochichada, qual se lhe enterrasse afiada lâmina no peito. Agradeceu pálido. Em seguida pediu licença ao chefe para ir em casa, alegando um pretexto. No fundo, porém, ansiava por um entendimento com a esposa, aconselhá-la, saber o que havia de certo, Deixou o serviço no rumo do lar e aí chegando penetrou a sala agoniado. Estacou de improviso. A companheira falava despreocupadamente ao telefone no quarto de dormir. Ah, sim, não há problema. Hoje mesmo, às 3h. Meu marido não pode saber. Júlio retrocedeu à maneira de cão espantado. Sob enorme excitação, tornou à rua. Logo após, notificou na oficina que se achava doente e pretendia medicar-se. Retornou à casa, tentou o almoço em companhia da mulher, que em vão procurou fazê-lo sorrir. Acabrunhado, voltou a perambular pelas ruas e poucos minutos depois, das 3h, entrou sutilmente no lar. Aflito mentalmente, descontrolado, entreabriu devagarinho a porta do quarto e viu um rapaz em mangas de camisa a inclinar-se sobre o seu próprio leito. De imaginação envenenada, concebeu a pior interpretação. O pobre operário recusou, em delírio, e à noite foi encontrado morto num pequeno galpão dos fundos. Enforcara-se em desespero. Só então
Ao choro de Dona Dulce, o mexerico foi desfeito. Dionísio era apenas o belo gatinho mangorá que a senhora criava com estimação. O moço que a seguira até o ônibus era o veterinário, a cujos cuidados profissionais confiara a ela o animal doente. O telefonema era baseado na encomenda que Dona Dulce fizera de um colchão de molas para uma surpresa ao marido. E o rapaz que se achava no aposento íntimo do casal era o empregado da casa de móveis que viera ajustar o colchão ao leito de grandes proporções. A tragédia, porém, estava consumada. E Dona Lequinha, diante do suicida exposto à visitação, comentou baixinho para a amiga do lado. Que homem precipitado! Morrer por uma bobagem? A gente fala certas coisas só por falar. Pessoas frias e calculistas, né? Então, observe bem, que homem precipitado! Morrer por uma bobagem? A gente fala certas coisas só por falar. Mas daí a desgraça já estava feita, né? Uma frase aqui de André Luiz. Não basta que sua boca esteja perfumada, é imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É incrível, né? Muito triste, porque isso aqui, né, apesar de ser uma historinha, isso aqui é uma realidade. Quantas coisas absurdas já não aconteceram porque alguém achou que ela deveria dar a interpretação dela, né? Ou criticar, ou ver, como é que se diz? Dizer da forma que ela vê o mundo, né? Isso é muito perigoso. Então, nós vamos falar aqui sobre a maledicência. Começando aqui pela frase do André Luiz, não basta a sua boca esteja perfumada, é imprescindível que permaneça incapaz de ferir. E nós devemos lembrar que da boca sai o que está cheio o coração da gente. Né? Por causa de um comentário feito da Dona Lequinha para o marido, quantas coisas ela não poderia ter evitado? Ela deu a versão dela sem saber da realidade dos fatos. E é assim que a gente age no nosso dia, no dia a dia, né? A gente quer dar interpretação sobre o nosso prisma, porque o mal da humanidade é esse, é querer dar a sua opinião da forma que você vê o mundo. A gente tem que saber que existe o outro lado também. Sobre a maledicência. Maledicência é a ação ou o hábito de dizer mal dos outros. Difamação, detração, maldizer. Então, maledicência vem de mal, né? São pessoas, a pessoa maledicente é aquela pessoa que ela fala mal de tudo. Ela fala mal de todos, ela sempre está fazendo um julgamento falso das pessoas, a tudo critica, encontra malícia em tudo, sempre vê suspeitas comprometedoras na vida das pessoas e acha que os outros também estão sempre maquinando contra elas próprias, né? Elas desconfiam de tudo e de todos. Então essas pessoas, elas sempre fazem referência aos outros, né? Sempre são os outros que têm defeitos, elas próprias nunca. As pessoas costumam dizer que falar dos outros é uma coisa normal, né? Que todo ser humano fala da vida do outro. Quem é que não fala da vida do outro? É normal? Isso é uma coisa que é normal ou é próprio de cada pessoa? Né? E quem que são essas pessoas? Por que que tem umas pessoas que falam mais dos outros do que outras? Há um ditado que diz assim: quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que João. Né? Nós não podemos ser ponte de ligação e de propagação daquilo que os outros venham dizer para a gente, de mal de outras pessoas. Ou também não podemos ser depósitos de lixo, porque pessoas assim, quando elas vêm, elas trazem esse lixo tóxico, que vai me contaminar se eu não me cuidar. Né? Então eu sei muito mais de Pedro, que vem falar para mim, né, do que de João. As pessoas que se comportam assim são pessoas geralmente que têm tendência
a ansiedade, são pessoas depressivas. Pessoas que estão insatisfeitas com a vida, né? E elas acham o motivo de vida delas é viver criticando os outros. Elas se alimentam desses miasmas negativos. Ela vai pensando a maldade, o defeito do outro e vai se alimentando. São pessoas que têm baixa autoestima, né? E denegrir a vida do outro é o quê? É fazer-se sentir-se melhor, sentir-se mais poderosa. Isso vira um péssimo hábito se não se cuida. Porque se é a fonte de vida dela, todos os dias, ela, se não tem de quem ela falar, ela vai achar um motivo ou alguma coisa para estar se alimentando de coisas negativas. Então, vira um péssimo hábito, tornando essas pessoas o quê? Pessoas tóxicas, que acabam influenciando os outros que estão ao seu redor, né? Porque são pessoas completamente contaminadas de vibrações negativas. São geralmente pessoas amargas, pessoas cheias de mágoas, né? Porque elas acham que o outro está sempre maquinando contra ela. Pessoas assim exigem um alerta de nossa parte também, porque elas podem estar mostrando para a gente, né, para que a gente possa analisar nós próprios se nós também não estamos agindo dessa forma. Por isso que eu disse, não devemos ser a ponte de propagação desse mal. Todos nós temos defeitos, né, que precisam ser combatidos, e a maledicência é um deles, né? Não vai ficar atrás de nenhum. A maledicência, ela traz prejuízos para si e para todos que estão à sua volta. Porque como que nós vamos confiar em alguém que tudo critica, que tudo fala mal, que fala mal de todo mundo? Quem fala dos outros para mim, fala de mim também para os outros. E como que eu vou confiar numa pessoa assim? Né? Não conseguimos confiar. É lógico que nós devemos ajudar dentro das nossas possibilidades, demonstrando, né, a elas próprias que elas não podem contar conosco para propagar as suas fantasias, né? Em nenhum minuto deixar se levar pelas falácias ou imaginação dessas pessoas. Enfim, também não tecer, né, nenhum comentário e cortar o mal pela raiz, porque é um péssimo hábito. Quantas rodinhas passa uma pessoa que às vezes você nem conhece. Alguém levanta ali, fala algo mal daquela pessoa, pronto. Bastou isso para cada um ali tecer um comentário maldoso em relação à pessoa. E às vezes você que está fazendo parte do grupo nem conhece a pessoa, tece um mau comentário porque caiu o que ali, ó, na vibração. Isso aconteceu, você está na mesma vibe deles, né? Então, por isso que a gente tem que estar em alerta, se cuidando. Não deixar se envolver pelas artimanhas e armadilhas. Quando assim nós procedemos, né, de evitar as armadilhas, estar em alerta, a gente vai evitar grandes males no futuro. Se a gente tece o comentário, a gente está naquela vibe, né, na mesma vibração, né, no mesmo patamar que aquelas pessoas estão. Por isso que devemos orar e vigiar sempre. Eu peguei uma questão aqui do Livro dos Espíritos, que a respeito disso aqui, na questão 903, Kardec pergunta. Ele diz assim: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Os espíritos superiores respondem: incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Tá vendo? Se eu vou pegar aquele defeito para propagar, para denegrir a imagem da pessoa, eu estou agindo aqui com maldade. Então, e com falta de caridade. Então, aqui eu tenho culpa. Agora, se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá-lhe ser de alguma utilidade. Então, se eu estudo o defeito daquela pessoa para que eu transporte-me para mim, para o meu interior, para que eu não venha a cair no mesmo erro, aí sim, aqui não tem problema, né? Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurar as imperfeições do outro,
dos outros, vede se vós não poder, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Então, tratai de possuir as qualidades opostas dos defeitos dos outros, né? Esse é o meio de vos tornar superiores a ele. Se censurais o avaro, a gente tem que ser generoso primeiro. Se o ser é orgulhoso, então primeiro nós temos que ser humildes e modestos. Se o ser é áspero, temos que ser brandos. Se o proceder com pequenez, temos que ser grande primeiro em todas as nossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que, se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus, vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave do seu próprio. Então eu só posso criticar o outro se eu tiver autoridade moral, se eu sou melhor do que aquele defeito que ele está criticando, que a pessoa quer criticar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, quando alguém faz um comentário com essas intenções de prejudicar o outro, né, é falta de caridade. Então, está se agindo por maledicência, por maldade mesmo, né? Então, repetindo, né, se a gente estuda o tal defeito para nos corrigir, aí sim, né, a gente tem algo de bom para realizar. Atira a primeira pedra, disse Jesus. Não foi isso que ele disse? Aquele que estiver sem pecado. Antes de censurarmos, vejamos se não estamos cometendo os mesmos erros. Tem uma frase de André Luiz que diz assim: o mal em tempo algum merece comentário nenhum. Falar mal de alguém, criticar A, criticar B, que proveito isso para nós vai ter na nossa vida, no nosso crescimento espiritual? Né? Falar mal dos outros, apontar os defeitos dos outros, que progresso vai trazer para a humanidade isso? Em que isso vai render para mim? Em nada. Se assim ainda procedemos, né? Vivemos nos alimentando da negatividade das outras pessoas, isso denota ainda que nossa alma tem muito a caminhar, que ainda somos muito pequenos, né? Temos muito ainda a aprender e que ainda não entendemos nada da vida nem dos valores morais, né, que Jesus deixou para a gente aí, nos seus ensinamentos, né? E, na verdade, não entendemos o que realmente ainda viemos fazer aqui, que é a nossa elevação moral, o nosso crescimento espiritual, para nos desfazermos desses defeitos. É lógico que uma encarnação, nós não vamos conseguir de tantos defeitos que temos, mas nós precisamos dar o primeiro passo, subir o primeiro degrau para chegar no topo da escada ou para chegar lá em cima do monte, da montanha. Se nós não insistirmos, né, tivermos vontade, a gente continuará caindo, praticando os mesmos erros sempre, praticando a maledicência, achando que está trazendo um grande benefício para a humanidade. Em Emmanuel ele tem um texto sobre a maledicência, que eu peguei uns trechinhos que diz assim: olhe bem a profundidade de tudo isso que ele diz. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és mais o observador da lei, mas o juiz. Olha bem, nós não temos autoridade moral para ser o juiz e julgar a lei. Nós estamos aqui para praticar a lei, para ser obediente às leis que são colocadas no nosso caminho, que todos nós sabemos quais são. Agir com caridade, agir com perseverança, agir com tolerância, com benevolência em relação ao outro. Porque estamos no mesmo caminho, todos são buscadores da elevação moral. Uns já conseguiram entender, são mais elevados que nós, outros ainda não entenderam, né? Vivem ainda na prática do mal. E nós, aonde estamos? Né? Não somos superiores a ninguém, mas também não somos menos que ninguém. Mas precisamos nos libertar daquilo que nos prendem de enxergar
o que é belo, o que é justo e o que é bom. Continuando aqui com Emmanuel. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar esforços justos. Olha bem, acaba destruindo o que é sincero, né? O que é justo, né? Todo o esforço justo daquele que está trabalhando para a sua melhoria. Aí vem alguém simplesmente vai lá, fala mal, olha bem o que aconteceu, né, com a família lá, por causa de um comentário que ela, na sua cabeça, deduziu que fosse, que não era nada daquilo, né? O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera da ação. Olha bem, não devemos ser propagadores do mal. Em tempo nenhum, como disse André Luiz. Porque nós, comentando sobre a vida dos outros, a gente também tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Né? Como que o outro se sentiria, como eu me sentiria se eu ouvisse o outro falando isso de mim. Então não devemos ser os propagadores do mal. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Olha bem, vou repetir. Falar mal será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Né? Na realidade, quem somos nós? Eu ouvi isso numa palestra, se eu não me engano, do Haroldo Dutra, que alguém, né, no comentário lá na palestra dele, ele fala que quem somos nós, né? Nós somos alguém que a espiritualidade pode contar ou nós somos parte do problema? Né? Então, e aí? Como que nós estamos nos disponibilizando na vida? Né? Nós somos alguém que a espiritualidade pode contar para estar ajudando o outro? Ou a gente está dando trabalho demais, né? Fazendo parte do problema? Na grande maioria, somos parte do problema, né? Infelizmente. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Olha bem, sutil. Começa, por isso que lá atrás eu falei sobre a armadilha, né? Para a gente não cair nas armadilhas, porque sutilmente aquilo vai tomando conta da gente, vai falando um pouquinho mal aqui, vai criticando um pouquinho ali. Quando você vê, você é uma pessoa negativa, amarga, que só fala mal dos outros, que só critica e maldiz a vida. Então, age com contrassenso, sutilmente, porque se torna um hábito e a pessoa acaba perdendo o senso das coisas. Quando vê, já está tomado por aquela coisa ruim e se torna um vício. Quem sorva semelhante veneno, olha bem, sorva, beba, quem beba desse veneno, né? Acima de tudo, é servo da tolice. Mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Pode observar aonde você estiver, porque a gente sempre conhece alguém que é assim. Porque essas pessoas são um alerta para nós próprios, para não cometermos os mesmos erros. Mas observa a vida dessas pessoas. Elas são felizes? Não são. São altamente tristes, amarguradas e pessoas que estão acumulando doenças para o futuro. Porque toda essa negatividade vai se agarrando ao perispírito dessas pessoas e vai se solidificar em algum momento, em algum órgão do organismo, porque é assim. Certo? Então, partindo aqui para o final, de minha autoria, tá? Uma poesia que diz: o mal em tempo nenhum. Então, vamos lá. Somente os filhos de Deus sabem o quanto caminhar, viver a vida sem desdenhar e fazer tudo pelos seus. Aqueles que não valorizam a vida sua e de ninguém, não sabem viver no bem,
só prejudicam e atemorizam. Não sabe a dor que os espera, vivendo uma vida de falsidade. Faltando aos outros com caridade, nunca terão vida que prospera. Não sabem que é só no bem que a vida traz felicidade, que viver de amor e fraternidade, espalhando a verdade é o que convém. Por isso, o mal em tempo nenhum merece ser falado ou comentado, fazer julgamento adiantado como se fosse normal e comum. Comum deve ser a elevação, buscar valores para a nossa moral, saber que falar dos outros faz mal, que devemos buscar Jesus com devoção. Aos outros dou o direito de errar, a mim cabe me corrigir. É assim que temos que seguir, aprender a servir e amar. Pelos que estão em erro como nós, oro e imploro aos céus a ajuda. Que Jesus tenha misericórdia e nos acuda e ajude a quem recorre a vós. Jesus, com seu amor, nos perdoa pelos males que ainda fazemos. É só no bem que desfazemos, aprendamos que se recebe o que se doa. Se dou amor, ajuda e proteção, recebo tudo de volta em dobro, que não adianta o malogro, faltar com a verdade é maldição. Não critique, fale mal ou seja falso. Julgue, amaldiçoe ou maldiga, fazendo mal a qualquer alma ferida, esse será o seu fracasso. Eleve-se, ore, leve o amor. Ajude a quem chega a você, pois Jesus é quem te vê, Jesus te abraça e reconhece teu valor. Vencer a desonra, a falsidade, a mentira, de toda a alma atrasada e em perdição, são esses que o Senhor busca com o coração, mostrar e cicatrizar a cicatrização da ferida. Lutar pela honra, ser leal e verdadeiro, essa é a vida que teremos que ter. Estamos na terra para vícios vencer, é na virtude que sairemos do cativeiro. Jesus nos dará toda a proteção, de dia, de noite, a qualquer hora. No momento da dor e de quem chora, Ele nos abraça com amor e devoção. Façamos nossa parte, cumprindo o dever de buscar ser bom e sempre servir. Nossa felicidade virá no porvir, o trabalho é luta de quem vive para vencer. Então é isso, meus queridos amigos. Agradecer a todos que porventura venham ouvir este evangelho, essa reflexão, né? Pedir a Jesus que sempre seja conosco, nos orientando, para que nós não nos percamos no lamaçal das nossas próprias, dos nossos próprios desvios, né? Tudo aquilo que acontece de mal em nossas vidas, a culpa é nossa mesmo. Então não adianta a gente culpar o vizinho, a vizinha, o pai, a mãe, o irmão. Não. Tudo em nossa vida são decisões próprias, nossas. Então, a maledicência é mais um dos defeitos que precisamos combater em nós. Estamos aqui por misericórdia de Jesus, de Deus, para, através da reencarnação, nos lapidarmos, sermos pessoas melhores. Então, que busquemos no outro aquele que pode nos inspirar a sermos bons. Agir com o outro com amor, com paciência, com tolerância, com perdão. Porque é assim que todos nós queremos ser tratados. Defeitos, os outros têm, nós também temos, e às vezes piores do que o que nós estamos enxergando no outro, né? Então, oremos e vigiemos, apliquemos sempre o Evangelho primeiro em nós, para que nós sejamos, né, aquele ser em que a espiritualidade pode contar, e não a parte do problema, né? Muitas vezes, nós somos a parte do problema. E mesmo assim, a espiritualidade maior, Jesus não deixa de nos ajudar, de nos perdoar, de nos orientar para os dias melhores. Que sejamos assim, vivamos e vivenciemos o Evangelho de Jesus, né? Que Deus abençoe a cada um por mais uma semana. Jesus seja sempre no coração de todos, abençoando a todas as famílias, a todos os lares e protegendo. E nos inspirando sempre, Senhor, no caminho do bem, no caminho do amor, da paz e da vivência do Teu Evangelho. Obrigada a todos, que Deus abençoe. Até a próxima.